Em que é que os islamitas acreditam? A teologia islâmica pode ser resumida em 5 pontos. Deixa eu ver se eu peguei aqui todos eles, para não deixar claro. 5 pontos. Primeiro, a crença em Deus, crença nos anjos, crença nos profetas, crença nas revelações e crença no último dia de julgamento e na vida futura. São os 5 pontos. Nós não temos 5 pontos do calvinismo? Pronto, então 5 pontos do islamismo. São esses aqui. Tulipe islâmica. O Islã ensina que os seres humanos... Veja só, isso aqui é importante. O Islã acredita que os seres humanos nascem espiritualmente neutros. Eles não têm o conceito de pecado original. A criança nasce neutra, ela nasce livre de pecado. Ela não é contaminada pelo pecado. E, portanto, o ser humano, desde o seu nascimento, é perfeitamente capaz de obedecer aos requisitos de Deus completamente. E mesmo depois que eles cometem algum erro ou algum pecado, eles ainda permanecem neutros. Ou seja, a natureza humana ela não é manchada ou tingida pelo pecado, desde o nascimento até a morte da pessoa. O foco são os atos das pessoas, o que é que elas fazem. A natureza delas é boa, é neutra, não é? Então, as pessoas têm liberdade para decidir e seguir um lado ou seguir o outro. Portanto, a necessidade da humanidade, de acordo com o Islã, não é de salvação, porque o homem não nasce perdido e ele não está perdido, por enquanto. O que ele precisa é de instrução para tomar as decisões corretas, obedecer a Deus, seguir o caminho da perfeição e depois herdar o paraíso. É por isso que no Islã não tem um salvador, mas tem um profeta. O cristianismo tem um salvador, porque o cristianismo crê que os homens estão perdidos, eles estão contaminados pelo pecado. O Islã não crê nisso, por isso Maomé não é o salvador dos islamitas, dos muçulmanos, mas ele é o profeta, aquele que traz a instrução pela qual o islâmico fiel poderá chegar até ao paraíso. E quais são as instruções de Maomé? O que é que o profeta do islamismo ensinou? Isso pode ser resumido em 5 pontos. Primeiro, crença em um único Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá é o único, eterno, criador e soberano Deus do universo. Nesse ponto, o islamismo vem compor as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Quais são as 3 grandes religiões monoteístas do mundo? O judaísmo, que acredita que só há um Deus, o cristianismo, que diz que só há um Deus, e o islamismo, que acredita que só há um Deus. É claro que a concepção, quando se faz a pergunta, mas quem é Deus então? Para judeus, cristãos e islâmicos, você vai ter uma resposta diferente. Mas essas 3 grandes religiões, elas são monoteístas. As demais são religiões que creem em muitos deuses ou em Deus impessoal. É bom lembrar que tanto o cristianismo, o judaísmo como o islamismo acreditam que esse Deus ele é pessoal. Enquanto que em muitas religiões orientais, o Deus que eles acreditam, na verdade, é a força que permeia o universo. Eles são chamados de panteístas, não é? Chamados de panteístas. Bom, então os islâmicos acreditam em Alá como sendo o único Deus. Maomé diz no Alcorão que ele não pretendeu trazer um Deus novo, mas simplesmente o Deus dos judeus e dos cristãos. Ele diz que Alá é o mesmo Deus de Israel e o Deus da igreja. Mas ele nega a Trindade e considera blasfêmia. Ele diz que é uma blasfêmia afirmar que Deus é triuno. Ele rejeita a idolatria de Maria, que ele aprendeu quando jovem, nos primeiros anos de contato com padres e monges cristãos, e diz que Alá é uno, não é trino, que a Trindade é uma blasfêmia. Alá é único e age de forma direta no mundo, e tudo que acontece no mundo é resultado da intervenção direta de Alá. Então, primeiro ponto, crença em um único Deus, é monoteísta. Segundo, crença nos anjos. Segundo ponto da teologia islâmica. Os anjos foram criados por Alá e são todos fiéis a Alá, com exceção de um anjo chamado Iblis ou Shaitan, que é Satanás. Só tem um anjo rebelde, que é Iblis. Os outros anjos todos permaneceram fiéis a Deus, à exceção de Shaitan ou Satanás. O anjo mais mencionado no islamismo é exatamente o Gabriel, aquele que apareceu a Maomé, trazendo a revelação e daquilo que Alá queria lhe passar. Ainda dentro disso, aqui é interessante. Quem já assistiu, todo mundo conhece a história de Aladim e o gênio,
Lembra da história? As crianças vão lembrar, né? E todos nós, a gente já viu isso aí. Esfrega a lâmpada e aparece um gênio. Vocês sabem de onde vem isso? Do Alcorão. O Alcorão diz que existem gênios, que Deus criou estes seres intermediários entre o homem e os anjos, e que eles podem ou ir para o inferno ou ir para o paraíso, dependendo se eles forem bons aqui nesse mundo. Então está lá, está lá no Alcorão. Lá no Alcorão diz que alguns gênios se tornam muçulmanos e são salvos, e outros irão para o inferno. Muitos muçulmanos modernos e esclarecidos, eles não acreditam nisso, né? Mesmo que esteja no Alcorão. Bom, então essa é a segunda crença fundamental, crença nos anjos. Terceira, crença nos profetas. Os profetas que eles falam no Alcorão são os profetas bíblicos, terminando com Maomé, que é o último profeta de Alá. Eles dizem que Alá mandou muitos profetas no mundo. Adão foi o primeiro profeta de Alá, Adão, o escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Então, Maomé é o último profeta, a última pessoa que Deus levantou para trazer revelação. Está nessa linha de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Maomé, portanto, é glorificado entre os muçulmanos como sendo o profeta de Deus. E há muitas lendas elaboradas sobre ele, cerca de 100 anos depois da sua vida, com muitos milagres e atribuições feitas pelos seus seguidores. Então essa é a terceira crença, crença nos profetas. A quarta crença é crença nas revelações de Deus ou nos livros. O muçulmano, aqui é interessante, o muçulmano aceita certas partes da Bíblia, como o Torá, que é os 5 livros de Moisés, e os evangelhos. Eles dizem que aceitam isso aí. E ele acha que o resto foi tudo corrompido pelo homem. Eles dizem também que quando Jesus subiu aos céus, Jesus levou com ele o verdadeiro evangelho, que o que ficou, que é o evangelho que nós temos, é deturpado. Porque o verdadeiro evangelho Jesus levou quando subiu aos céus. Somente o Alcorão é a revelação perfeita e última de Deus, superando o Antigo Testamento e o Novo. Por isso, quando você vai conversar com um muçulmano, ele não vai negar a existência de Jesus, que Jesus era de Deus. Ele não vai negar a Bíblia, especialmente os evangelhos. Se você for para o livro de Moisés, os 5 primeiros da Bíblia, ele também não vai ter dificuldade, ele vai aceitar aquilo ali sem dificuldade, não é? O problema é quando você então disser que Jesus é o Filho de Deus, aí não vai dar certo, porque ele vai dizer que isso aí é blasfêmia. Bom, a última crença é a crença no dia do julgamento. Veja só, na teologia islâmica, todos serão ressuscitados no último dia, o dia do juízo, que não tem segunda vinda, né? Ele não espera que Maomé voltará em glória, mas Deus tem marcado um dia do juízo, o julgamento final. Quando esse dia chegar, Deus vai ressuscitar todos os mortos e todos irão para o inferno, todos, inclusive os muçulmanos. De lá serão resgatados os que tiverem merecimento e então entrarão no paraíso. Que é descrito, olha só, o paraíso muçulmano é descrito como um lugar cheio de frutas, rios, pedras preciosas, leite, mel e vinho, especialmente virgens para desfrute e deleite dos homens. Pois é. Eu vou ler aqui o Alcorão. Já estou vendo crente aqui pensando em se tornar muçulmano. Nada disso, hein? Olha, eu vou ler aqui o Alcorão, a surata 56. Suratas são as divisões, tá? O Alcorão tem várias suratas. Ele é dividido em suratas e depois em capítulos. Em versículos. Surata equivale a capítulo. Eu vou ler aqui a surata 56, que é o capítulo 56, versículos de 12 a 40. Um resumo. Diz assim, falando sobre aqueles que vão para o paraíso. E se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho. Pronto, aí não vai ter mais problema do padre tomar vinho, que a gente toma quanto a gente quiser, né? Jarra cheia de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça, nem intoxicação. Quer dizer, aí você pode tomar à vontade, né?
frutas de sua predileção, carne das aves que desejarem. E aí vem, ó. E deles serão as húris, virgens de olhos escuros, castas como pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as húris para eles e as fizemos virgens, companheiras amorosas para os justos. Isso está no Alcorão, Surata 56, versículos de 12 a 40. Esse é o paraíso islâmico. Aquele conceito que vocês já ouviram falar, de que cada guerreiro que morre em luta pelo Islã, ele será recompensado com 72 virgens no paraíso, não está no Alcorão, mas está na Suna. Está na Suna. Então é de lá que eles tiram essa ideia de que aquele que morre, aquele que se suicida, o homem-bomba, não é? Ele vai para o paraíso, onde terá 72 virgens para ele. A Suna, no volume 4, ele diz o seguinte: a menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80 mil servos e 72 esposas, sobre as quais repousa um domo decorado de pérolas aguamarinas e rubis. E o inferno? Eles acreditam em inferno também. O inferno é de fogo. E para lá vão os homens e os gênios maus, aquele da lâmpada. Mas aquele era bonzinho, né? Ele deve ter ido para o paraíso, ou vai para o paraíso ainda. De acordo com a Suna, o califa Ali ibn Abi Talib, que foi o terceiro califa depois de Maomé, perguntou uma vez: você sabe com o que se parecem os portões do inferno? Então, o comentarista Al-Baidavi pôs uma mão sobre a outra, indicando que há 7 portões, um em cima do outro. Para você entrar no inferno, são 7 portões. Então, presta atenção para você descobrir qual é o seu. Há 7 portões, através dos quais serão admitidos os condenados pelo seu grande número. As camadas que eles vão descer, conforme a sua graduação, são estas. E aqui estão as 7 portas do inferno. A mais alta, Garrama, é para os monoteístas rebeldes. São os cristãos, provavelmente. Ou os judeus, né? São os judeus, na verdade. Monoteístas rebeldes são os judeus. O segundo portão do inferno é Al-Laza, fornalha. Que é para os judeus. O primeiro é para os monoteístas rebeldes. Sim. Monoteísta rebelde é o muçulmano que se revolta contra o islamismo e larga o Islã. Então, a primeira porta do inferno é para eles. A segunda porta do inferno é para os judeus. A terceira é Al-Hutama, o esmagado, que é para os cristãos. Então você já sabe qual é o seu. Terceiro. A quarta porta é o Al-Sair, fogueira, que é para os sabaenos, que era uma dissensão dos muçulmanos naquela época. O quinto portão do inferno é Sakar, calor ardente, que é para os adoradores do fogo. Deve se referir às religiões místicas orientais lá daquela época. O sexto é o inferno, que é para os incrédulos. E o sétimo é a fossa para os enganadores. Então, o inferno islâmico tem 7 portões por onde entrarão essas categorias depois da ressurreição, né? Aliás, vocês lembram disso? Que por enquanto, quem morreu está morto. Está esperando o dia do juízo. No dia do juízo, Alá vai ressuscitar todo mundo e vai dar o merecimento. Quem merecer vai para o paraíso, que eu descrevi, e quem não merecer vai para o inferno, entrando por um desses portões aqui que eu mencionei. Eles creem também, a sexta crença aqui, é na predestinação. Atenção, por favor, ouçam antes de tirar conclusões. A grande maioria dos muçulmanos crê que Alá já decretou tudo o que vai acontecer. Eles atestam a soberania de Deus com sua frase frequente, Inshallah, que significa se Deus quiser. Para eles, Deus é o autor, inclusive do mal, e não existe livre-arbítrio. Portanto, o homem deve ocupar-se das coisas do além e do mundo futuro. E alguns autores sugerem que essa é a causa pela qual os países islâmicos não são hoje muito diferentes do que eram na Idade Média. O determinismo impede a curiosidade e a investigação e o empreendedorismo. Os países islâmicos dependem da sua reserva de petróleo. Mas em termos de produção, em termos de criação, em termos de indústria e tudo mais, você vê que hoje, basicamente, a economia é como sempre foi, a dependência do petróleo, não é?
e alguns autores acham que isso é porque essa crença de que Alá determinou todas as coisas impede a curiosidade, a descoberta, a pesquisa e o avanço. Muito bem. Então, estas são as 6 principais, eu disse que era 5, na verdade são 6 principais crenças do Islã.